Oi, minha filha. Chega mais perto e escuta com atenção o que eu vou contar. Na minha casa tinha uma cacimba, e aquela cacimba sempre foi parte boa da nossa vida. Era de lá que vinha a água para lavar, para cozinhar, para molhar a horta. Eu tenho 80 anos e ainda lembro o barulho do balde descendo. Aquele eco oco batendo nas pedras lá no fundo antes de voltar cheio. Até o dia em que cheguei do serviço com a minha mãe e encontrei nossas roupas afundando naquela mesma água. Ali eu entendi que alguma coisa muito séria tinha se quebrado dentro da nossa família. Meu nome é Glória Maria. Nasci e cresci num pedacinho de chão no interior do Maranhão, desses lugares que não apareciam em mapa nenhum. Para chegar lá, tinha que seguir uma estrada de pissarra que cortava entre Palmeira de Babaçu até perder de vista. O chão era vermelho, grosso, e quando chovia, virava uma lama que grudava na sola e não largava mais. Quando fazia seca, a poeira subia com o vento e cobria tudo. Roupa no varal, folha de planta, cabelo de menino. A nossa casa era de adobe cru, com telhado de palha de babaçu que meu avô tinha trançado antes de eu nascer. As paredes eram grossas e frescas por dentro, mesmo quando o sol castigava. Tinha uma sala que servia de tudo e uma cozinha separada, com fogão de barro e 3 pedras grandes, onde mamãe apoiava as panelas. No canto do fogão ficava o pilão, um tronco grosso de madeira escura, gasto no meio de tanto uso, que mamãe socava todo dia antes de clarear o dia. Era o primeiro som de cada manhã na nossa casa. Tum, tum, tum. Ritmado, firme, ecoando enquanto todo mundo ainda dormia. Eu abria os olhos no escuro e sabia que mamãe já estava de pé. Aquele som era a certeza de que ela estava ali. O cheiro daquela cozinha mudava conforme o dia. Às vezes era farinha torrando no tacho. Às vezes era arroz com pequi. Às vezes era só fumaça de lenha verde ardendo nos olhos. Falando em arroz com pequi, você que me ouve, conhece essas delícias do Maranhão? O quintal era cercado por estacas de madeira amarradas com cipó. Tinha criação solta. Umas galinhas d'Angola que gritavam de madrugada, um porco magro que fuçava perto da cerca e uma cabra velha que minha mãe chamava de Formosa, porque era a única coisa bonita que ela dizia ter ganhado de presente na vida. No fundo do quintal, depois da horta de quiabo e maxixe, ficava a cacimba. Aquela cacimba era o centro de tudo. De manhã cedo, mamãe já estava lá puxando água para o dia inteiro. O balde descia rangendo na corda de sisal, batia na água com um som que parecia suspiro e voltava pesado, pingando. Eu ficava sentada num toco perto, esperando minha vez de ajudar. Nunca pensei que aquele lugar ia virar lugar de dor. Meu pai se chamava Arlindo. Arlindo era um homem de rosto fechado e poucas palavras. Tinha o corpo magro e rijo de quem trabalhou na roça desde criança. Andava com um chapéu de palha encardido que nunca tirava e fumava cigarro de palha que ele mesmo enrolava, apertando o fumo com o dedão como se estivesse amassando alguma raiva que não sabia pôr para fora. Ele sumia. Saía sem avisar e voltava quando bem entendia. Às vezes ficava fora uma semana, às vezes mais. E quando voltava, entrava pelo portão como se tivesse saído há 5 minutos. Só trazia aquele silêncio pesado que fazia a gente andar na ponta dos pés. Mas o pior não era o sumiço. O pior era a ameaça. Toda vez que mamãe tentava perguntar alguma coisa, ele cortava dizendo que a casa era dele, que ele tinha comprado e que decidia quem ficava e quem saía. E mamãe calava. Não porque concordasse, mas porque naquele tempo mulher que respondia a marido perdia tudo. Respeito, proteção, até o direito de pedir ajuda. Minha mãe se chamava Carmen, Dona Carmen, mulher baixa, de braços finos, mas que carregava um peso que homem recusava. Tinha os cabelos presos num coque apertado com um grampo de arame e o rosto queimado de sol com umas rugas precoces que não eram de idade, eram de preocupação. Ela trabalhava em tudo. Quebrava coco de babaçu para vender o óleo, lavava roupa para fora, capinava terreno alheio. Tudo que desse algum trocado, mamãe fazia. E tudo que ganhava, gastava com a gente.
Nós éramos 7 filhos. Eu era a terceira. A mais velha era Domingas, que todo mundo chamava de Doca. Já ajudava a mamãe em tudo e tinha um jeito de mãe antes da hora. Depois vinha Expedito, o dito, que era calado e observador, sempre com o olho medindo o mundo como se quisesse entender as coisas antes de viver elas. Depois eu, Glória Maria. E atrás de mim vinham Nazaré, a Nazinha, Alderina, que a gente chamava de Dera, Cícero, o Cisso, e o caçulinha, José, que ainda era de colo quando tudo desabou. Naquele dia, meus irmãos menores estavam na casa da madrinha Benedita. Madrinha morava adiante na mesma estrada e sempre ficava com a criançada quando mamãe precisava trabalhar. Doca tinha ido junto, e Dito estava num serviço de capina para um vizinho. Eu fui com mamãe lavar roupa numa fazenda que ficava longe. Voltamos quando a tarde já estava virando, com o céu ganhando aquela cor de brasa que só o sertão do Maranhão tem. Mamãe vinha na frente com a trouxa de roupa na cabeça, pisando firme na pissarra. Eu vinha atrás, descalça. Quando a gente chegou perto de casa, eu estranhei. O portão estava amarrado por fora com um pedaço de arame que não era o nosso. Mamãe parou. Ficou olhando para o portão uns segundos, depois desamarrou devagar, empurrou a madeira e entrou. O quintal estava quieto demais. A cabra formosa não estava no canto dela. As galinhas estavam sumidas. E a tábua que cobria a boca da cacimba estava jogada no chão, virada para o lado. Mamãe caminhou até a beira e olhou para baixo. E eu fui atrás dela. Lá dentro, boiando naquela água que sempre foi a nossa água de todo dia, estavam nossas coisas. O cobertor grosso que mamãe esticava nas noites de friagem, os panos de cozinha, os retalhos que ela guardava para costurar colcha. Até uma trouxinha de roupa do José, do caçula, estava ali, encharcada, afundando devagar. Minha mãe soltou a trouxa de roupa no chão e levou as 2 mãos na cabeça. Deu um gemido fundo que saiu do peito, como se alguém tivesse arrancado alguma coisa de dentro dela. Se abaixou, agarrou a borda da cacimba e tentou puxar o cobertor com uma mão só. O tecido estava pesado demais e escapava dos dedos. Ela puxava, e cada vez que o pano escorregava de volta para a água, soluçava mais alto. Os joelhos bateram no barro e as lágrimas escorriam misturadas com suor. "Meu Deus do céu!" ela repetia com a voz embargada. "Meu Deus do céu, o que esse homem fez?" Eu corri para perto dela e agarrei o braço da minha mãe. Estava tremendo. O corpo inteiro dela tremia como vara verde. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos, inchados, e eu vi ali uma coisa que nunca mais esqueci. Não era só tristeza, era espanto. O espanto de quem não acreditava que a pessoa que dormia do lado dela na mesma cama era capaz de fazer aquilo com a própria família. E eu, menina de vestido remendado e coração disparado, ajoelhada no barro do lado da minha mãe, entendi naquele instante que a nossa vida tinha acabado de mudar. Que alguma coisa tinha sido decidida sem a gente saber, e que o homem que deveria nos proteger tinha escolhido nos destruir. Minha mãe ficou ajoelhada na beira daquela cacimba até o escuro começar a chegar. Eu estava do lado dela, com a mão ainda segurando o braço dela, sentindo aquele tremor que não parava. As cigarras já tinham começado a cantar, e o céu foi perdendo a cor de brasa e ganhando um tom cinzento que parecia combinar com tudo que a gente estava sentindo. Fui eu que tomei coragem primeiro. Puxei o braço dela e fiz sinal para a gente tirar as coisas dali. Ela me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Passou a mão no rosto, limpou as lágrimas com as costas da mão e se levantou devagar, apoiando no meu ombro. Tinha barro nos joelhos, barro nas mãos, barro na barra da saia. Mas se levantou. A gente tentou puxar o que dava. O cobertor estava pesado demais, encharcado de uma água escura que cheirava a lodo e a ferro velho. Algumas roupas eu consegui puxar com um galho comprido que achei perto da cerca. Outras estavam lá no fundo e não tinha como alcançar. Mamãe puxava os panos e ia torcendo um por um, espremendo a água no chão, esticando em cima da cerca como se ainda tivesse salvação. Mas muita coisa já estava rasgada, podre,
destruída. O tecido se desfazia nas mãos dela como papel molhado. Trabalhamos até não enxergar mais direito. Depois mamãe acendeu o lampião, sentou no chão da cozinha e ficou quieta, com as mãos no colo, olhando para o nada. Eu sentei perto dela e encostei a cabeça no braço dela. Nenhuma das duas falou nada. O silêncio daquela noite era diferente de todos os outros silêncios que a gente já tinha vivido. Era um silêncio que pesava, que apertava, que parecia empurrar as paredes da casa para dentro. Quando amanheceu, mamãe já estava de pé. Tinha esquentado água no fogão e separado o que sobrou das roupas resgatadas da cacimba. Estava com o rosto lavado, o cabelo preso, a postura reta. Quem olhasse de fora não ia imaginar o que ela tinha passado na noite anterior. Mas eu sabia. Eu tinha dormido e acordado várias vezes durante a madrugada, e toda vez que abria o olho, via a sombra dela sentada no mesmo lugar, com o lampião ainda aceso, velando aquele silêncio como quem vela um doente. Naquela manhã, eu ajudei mamãe a estender as roupas que tinham sobrevivido. O sol batia forte e o vapor subia dos panos pendurados na corda, fazendo uma névoa fina que brilhava contra a luz. Parecia até bonito se a gente não soubesse o que tinha por trás. Foi no meio dessa tarefa que mamãe parou de repente, com uma camisa do meu pai nas mãos. Ficou olhando para aquela camisa por uns instantes e depois murmurou, mais para ela do que para mim, que as coisas dele não estavam ali. Eu não entendi na hora. Mas ela já estava andando pela casa, abrindo os caixotes, olhando embaixo da cama, vasculhando o canto onde meu pai guardava as tralhas dele. E não tinha nada. A mala de couro surrado que ele levava nas viagens não estava. O chapéu de domingo que ele pendurava no prego da parede não estava. A navalha de barbear, o cantil de alumínio, o par de botas que ele lustrava com sebo. Nada. As coisas dele tinham sido separadas, organizadas e levadas embora. As nossas é que foram jogadas na cacimba. Mamãe sentou na beira da cama e ficou com os olhos parados num ponto da parede. Eu vi o momento exato em que ela entendeu. O rosto dela mudou. Não foi tristeza, foi uma coisa mais dura que tristeza. Foi a certeza. A certeza de que Arlindo não tinha saído para mais uma das viagens dele. Ele tinha ido embora de verdade. E antes de ir, tinha feito questão de jogar fora tudo que era nosso, como se a gente fosse resto. Eu queria perguntar muita coisa, mas a garganta não deixava. Então fiquei ali, parada na porta do quarto, olhando minha mãe processar sozinha o tamanho daquilo tudo. Minha filha, eu preciso explicar uma coisa sobre meu pai para que essa história faça sentido. Arlindo não era um homem mau o tempo todo. Isso é que confundia a gente. Tinha épocas em que ele chegava em casa com um pedaço de rapadura embrulhado em folha de bananeira e dava para os meninos, e a gente achava que as coisas iam melhorar. Ele sentava na varanda e contava caso do tempo em que trabalhava na ferrovia, e os olhos dele até brilhavam, e naquela hora ele parecia outro homem. Um homem que a gente queria que existisse o tempo todo, mas que só aparecia de vez em quando, como visita. Mas esses dias bons duravam pouco. Logo, ele voltava a ficar calado, irritado, olhando para a gente como se a gente fosse peso na vida dele. E aí vinha o sumiço. E depois do sumiço, vinha a ameaça. E depois da ameaça, vinha aquele medo que não saía do ar dentro de casa, mesmo quando ele estava dormindo. A verdade é que Arlindo vendia sombra. Vendia a ilusão de que era um bom pai, um bom marido, um homem trabalhador. Pros de fora, ele era respeitado. Cumprimentava os vizinhos na estrada com um aceno de chapéu, fazia negócio de aperto de mão e ia na missa quando convinha. Ninguém desconfiava do que acontecia dentro da nossa casa. E mamãe não contava. Tinha vergonha. Tinha medo de que ninguém acreditasse. Tinha medo de perder o pouco que ainda restava. Porque naquela época, mulher separada era mulher apontada. Não importava o motivo. Podia ser o marido mais cruel do mundo. Quem levava a culpa era ela. Não soube segurar o homem, era o que diziam. Se ele saiu, alguma coisa ela fez. E mamãe carregava esse peso nas costas, junto com todos os outros pesos que já carregava. Naquela manhã,
Depois de vasculhar a casa inteira e confirmar que as coisas do meu pai tinham sumido, mamãe tomou uma decisão. Me chamou para perto, segurou meus ombros com as duas mãos e me pediu para ficar ali, cuidar do fogo e não abrir o portão para ninguém. Disse que ia buscar meus irmãos na madrinha e descobrir o que meu pai tinha feito. A voz dela tinha uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Eu balancei a cabeça que sim, mas por dentro estava com tanto medo que as pernas tremiam. Mamãe pegou o pano de cabeça, amarrou firme e saiu pela estrada de pissarra com um passo que eu nunca tinha visto nela. Não era o passo cansado de quem volta do serviço. Era o passo duro de quem vai atrás de resposta. Fiquei sozinha naquela casa pela primeira vez na vida. O silêncio era tão grande que eu ouvia o estalar da lenha no fogão, o canto dos bem-te-vis lá fora, o rangido da porteira quando o vento empurrava. Sentei no chão da cozinha, perto do fogo, e abracei os joelhos. E foi ali, naquele chão de terra, com o calor das brasas esquentando meu rosto e o medo gelando meu peito, que eu pedi a Deus, baixinho, com a voz tremendo, que não deixasse minha mãe sumir também. Porque naquele momento, a única coisa que eu tinha certeza no mundo era que se mamãe não voltasse, eu não ia aguentar. Mamãe demorou. Demorou mais do que eu esperava, mais do que meu coração aguentava. O sol foi subindo e enchendo a casa de uma claridade quente que entrava pelas frestas da janela e desenhava riscos de luz no chão de terra. Eu continuava sentada perto do fogão, com os braços em volta dos joelhos, ouvindo cada barulho que vinha de fora, como se fosse aviso de alguma coisa. Foi só quando o sol já estava alto que eu ouvi o barulho do portão. Corri para a varanda e vi mamãe entrando com Doca do lado, carregando o José no colo. Atrás vinham Nazinha e Dera de mãos dadas, com os olhos arregalados de quem não entendia o que estava acontecendo. Cisso vinha por último, arrastando os pés. Dito não estava junto, ainda não tinham conseguido avisar ele no serviço. Mamãe entrou em casa sem falar nada. Colocou o José na esteira, pediu para Doca esquentar água e me puxou para o canto da cozinha. O rosto dela estava diferente de quando tinha saído. Não era mais o rosto de quem ia buscar resposta. Era o rosto de quem já tinha encontrado e não gostou do que achou. Ela me contou baixinho, segurando meu braço com força, que tinha passado na venda do seu Raimundo e perguntado se alguém tinha visto meu pai. Seu Raimundo coçou a cabeça embaixo do chapéu e contou que Arlindo tinha aparecido na venda uns dias antes, acompanhado de um homem que ninguém conhecia. Os dois sentaram no banco dos fundos, conversaram por bastante tempo e meu pai assinou uns papéis que o outro trouxe dentro de uma pasta de couro. Meu pai tinha vendido a casa. A nossa casa. O lugar onde a gente nasceu, onde mamãe acendia o fogão todo dia antes do sol nascer. Vendeu sem avisar, sem pedir opinião, sem dar uma chance da minha mãe se preparar. Mas o pior veio depois. Seu Raimundo contou que Arlindo não estava sozinho. Tinha uma mulher com ele. Uma desconhecida, de roupa nova e cabelo arrumado, que ficou esperando do lado de fora enquanto ele resolvia os papéis. E que os dois tinham seguido na direção da estação de trem. Quando mamãe ouviu aquilo, alguma coisa mudou dentro dela. Não era tristeza, era urgência. Ela voltou para casa, me pediu para cuidar dos menores e saiu de novo com a Doca. Mas dessa vez, não foi a pé. Arlindo, antes de sair, tinha trancado a porteira com arame por fora. Eu mesma tive que pular a cerca para desamarrar. E foi ali, já do lado de fora, que mamãe avistou o carroceiro, que passava pela estrada quase todo dia. Era um homem simples, de chapéu surrado e mula magra, que fazia transporte de farinha e lenha pela região. Mamãe acenou para ele e explicou a situação em poucas palavras. O homem não fez pergunta nenhuma. Ajudou mamãe e Doca a subir na carroça e saiu na direção da estação. Eu fiquei para trás com os menores. Servi arroz ralo com um fio de óleo de babaçu em canecas de alumínio, porque os pratos estavam no fundo da cacimba. Nazinha me perguntou por que a gente estava comendo em caneca. Eu inventei que era brincadeira, comida de aventura. Ela acreditou. Dera também. Cisso não.
Me lançou aquele olhar comprido de quem sabia que eu estava mentindo, mas não ia desmascarar. Mamãe voltou quando o sol já estava descendo. Doca vinha do lado, com o rosto inchado de tanto chorar. E mamãe? Mamãe vinha com uma expressão que eu nunca tinha visto. Os olhos dela estavam secos, duros, como pedra de rio. O corpo inteiro parecia feito de uma matéria diferente, mais rígida, mais densa, como se tivesse passado por um fogo que queimou tudo que era frágil e deixou só o que era resistente. Doca me relatou o que tinham visto, sussurrando no canto da cozinha enquanto mamãe dava banho no José em silêncio. Quando chegaram perto da estação, seguindo a estrada de terra que cortava entre os pastos, avistaram Arlindo de longe. Estava parado na plataforma, com as bolsas no chão e o chapéu na cabeça. E do lado dele, arrumando as malas como se estivessem começando uma viagem de lua de mel, estava a mulher. Uma desconhecida de vestido novo e cabelo preso com fita, que se movia ao redor dele com a intimidade de quem já convivia há tempo. Os dois organizavam as coisas com a naturalidade de quem já tinha planejado tudo com antecedência. Nenhuma pressa, nenhum remorso, nenhum olhar para trás. Mamãe pediu para o carroceiro parar longe, escondido atrás de um depósito de carga que ficava na lateral da estação. E dali, agachada na carroça, assistiu o homem que jurou proteger a família dela embarcar num trem com outra pessoa, carregando as malas que ele arrumou enquanto as coisas dos próprios filhos afundavam na cacimba. Doca me descreveu o que veio a seguir com a voz trêmula, que mamãe não chorou, não gritou, não correu atrás, não fez escândalo. Permaneceu parada na carroça, com as mãos apertando a borda de madeira, os nós dos dedos brancos de tanta força. O trem apitou, soltou aquela fumaça grossa e escura e começou a se arrastar pelos trilhos com um rangido lento que parecia rasgar o ar. Mamãe assistiu a composição se afastar até virar um ponto tremendo no horizonte, até o barulho das rodas sumir por completo, até não restar nada além da poeira assentando nos trilhos vazios e do cheiro de fuligem que ficou grudado no ar. E quando o silêncio voltou, mamãe soltou um suspiro tão fundo que Doca sentiu o corpo da carroça balançar. Voltaram em silêncio. O carroceiro não cobrou nada. Deixou as duas na frente da casa e seguiu viagem tocando a mula sem olhar para trás, respeitando a dor que não era dele, mas que ele entendia. Naquela noite, mamãe reuniu a gente na sala e explicou com palavras simples que Arlindo tinha ido embora e que a casa tinha sido vendida, que a gente ia precisar sair dali, mas que ninguém ia ficar desamparado. Doca chorou baixinho, com os ombros tremendo e o rosto escondido nas mãos. Nazinha apertou a mão da Dera até os dedos ficarem brancos. Cisso abaixou a cabeça e encostou a testa nos joelhos. E eu fiquei olhando para minha mãe, aquela mulher pequena, magra, de mãos rachadas, que estava ali de pé na frente dos filhos, prometendo o impossível. E acreditei nela. Acreditei com toda a força que uma menina consegue ter. Porque se eu não acreditasse na minha mãe, não tinha mais ninguém no mundo em quem acreditar. Naquela noite, ninguém dormiu direito. A gente se espremeu na sala, todos juntos, num amontoado de corpo e pano e medo. O José choramingava no colo da Doca, e ela ninava devagar, cantarolando uma melodia sem letra que mamãe costumava cantarolar quando a gente era pequena. Mamãe ficou sentada perto da porta, com o lampião aceso e os ouvidos atentos, vigiando cada sombra, cada sopro de vento que mexia na palha do telhado. Porque de madrugada, quando o sereno molhava a terra lá fora, a gente ouviu palmas no portão. Palmas fortes, de homem, chamando pelo nome de Arlindo. O comprador tinha chegado. Minha mãe se levantou num pulo, o corpo todo tenso, os olhos arregalados no escuro. A gente estava espremida na sala, deitada no chão, e aquelas palmas no portão soaram como tiro em noite quieta. Os menores acordaram assustados. Nazinha grudou na Dera, Cisso sentou de uma vez e ficou parado, e o José começou a choramingar no colo da Doca. As palmas continuaram.
firmes, espaçadas, com a paciência de quem sabe que não tem pressa porque o direito está do lado dele. E entre uma palma e outra, a voz do homem chamando pelo nome do meu pai. Um nome que naquela casa já não significava mais proteção, significava ruína. Mamãe ajeitou o pano na cabeça, alisou a saia com as mãos e caminhou até a porta. Eu fui atrás, grudada nas costas dela como sombra. Ela abriu devagar, só uma fresta, e olhou para o portão. Do lado de fora, na penumbra da madrugada, tinha um homem de chapéu escuro e camisa clara, parado com as mãos apoiadas na cerca. Não era grande nem pequeno. Tinha um porte comum, de trabalhador do campo, com os ombros levemente curvados e a pele curtida de sol. Segurava uma pasta de couro embaixo do braço, a mesma pasta que seu Raimundo tinha descrito. Era o comprador, o homem que agora era dono da nossa casa. Mamãe saiu e foi até o portão com um passo que eu admirei mesmo naquela hora. Firme, sem tremer, sem abaixar a cabeça. Eu fiquei na porta, com metade do corpo para dentro e metade para fora, ouvindo tudo. O homem se apresentou. Disse que seu nome era Noberto, que tinha vindo de longe, que tinha comprado aquela propriedade do meu pai e que trazia os papéis assinados para comprovar. Mamãe ouviu tudo sem interromper. Depois pediu para ver os papéis. Noberto abriu a pasta e estendeu as folhas na direção dela. Mamãe pegou os documentos com as duas mãos. Eu vi de longe que os dedos dela estavam firmes, sem tremer. Ela examinou aquelas folhas por um tempo longo, e eu sabia que minha mãe não sabia ler direito. Conhecia umas poucas letras que tinha aprendido com uma vizinha quando era moça. Mas conferiu mesmo assim, como se quisesse encontrar ali alguma mentira, algum erro, alguma brecha que provasse que aquilo tudo era engano. Não era engano. A assinatura do meu pai estava lá. Mamãe reconheceu o traço. Aquele A maiúsculo torto que Arlindo fazia em tudo que assinava, puxando a perna da letra para baixo como rabo de escorpião. Ela devolveu as folhas sem falar nada. Noberto guardou na pasta e permaneceu parado, esperando. Não gritou, não ameaçou, não mandou a gente sair correndo. Continuou com o chapéu na mão, de cabeça baixa, como se ele também sentisse o peso daquela situação. E foi aí que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Noberto perguntou para a mamãe se ela precisava de um tempo para juntar as coisas. Disse que tinha vindo de longe, que não tinha pressa de entrar naquela mesma hora, e que entendia que tinha criança dentro da casa. A voz dele era grossa, mas não era dura. Tinha uma coisa ali que eu não conseguia nomear naquela idade. Depois eu entendi que era decência. Simples decência humana, dessas que não precisam de estudo nem de dinheiro para existir. Mamãe agradeceu com um aceno de cabeça e pediu até o fim da manhã para organizar a saída. Noberto concordou. Disse que ia esperar na sombra do jatobá que ficava na beira da estrada e que não ia incomodar. Quando mamãe voltou para dentro, o rosto dela estava lavado de qualquer emoção. Não tinha raiva, não tinha choro, não tinha desespero. Tinha uma calma estranha, daquelas que vêm quando a pessoa já chorou tudo o que podia e agora só resta fazer o que precisa ser feito. Ela chamou Doca e as duas começaram a separar as coisas. O problema é que não tinha muita coisa para separar. O que não estava no fundo da cacimba era pouco. Umas panelas, uns panos, a esteira, o lampião, um saco de farinha pela metade, a lata de arroz quase vazia e as roupas que a gente tinha no corpo. A nossa vida inteira cabia em 2 braçados. Eu ajudei a amarrar as trouxas. Doca segurava o José de um lado e com a outra mão ia dobrando o que sobrou de roupa dos menores. Nazinha e Dera sentaram num canto, quietas, com os olhos grandes de quem absorve tudo sem entender nada. Cisso saiu para o quintal e parou perto da cerca, encarando a cacimba de longe, com as mãos nos bolsos. Eu queria ir lá falar com ele, mas mamãe me chamou para ajudar a carregar. Foi nessa hora que Dito apareceu. Veio correndo pela estrada, suado, com a camisa grudada no corpo e o rosto vermelho de sol e de pressa. Alguém no serviço de capina tinha contado para ele que viram um homem estranho parado na frente da nossa casa de madrugada, e ele largou tudo e veio. Quando entrou e deu de cara com a gente arrumando as trouxas, travou na porta, pálido.
Os olhos dele foram de mamãe para mim, de mim para as trouxas, das trouxas para o chão vazio onde antes ficava a esteira da sala. Mamãe explicou tudo para ele em poucas palavras. Dito ouviu calado, com o maxilar travado e as mãos fechadas. Eu percebi que ele queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria sair correndo atrás do meu pai e cobrar explicação. Mas passou os olhos pelos irmãos menores, encarou mamãe e engoliu. Engoliu como mamãe engolia. Como a gente aprendia a engolir naquela família. Ele pegou a trouxa mais pesada e botou nas costas sem dizer nada. Saímos pela porta da frente. Mamãe na frente, com o José no colo e um saco de farinha equilibrado na cabeça. Doca do lado dela, carregando a lata de arroz e uns panos enrolados. Dito atrás, com a trouxa grande. Eu levando Nazinha e Dera pela mão, uma de cada lado. Cisso por último, com o pescoço virado na direção da casa. Quando passamos pelo portão, Norberto estava debaixo do jatobá, como tinha prometido. Fez uma reverência leve quando mamãe passou. Mamãe não desviou o olhar da estrada. Seguiu reto, pisando na pissarra com a mesma firmeza de sempre, com o queixo levantado e os olhos fixos no caminho. Eu espiei por cima do ombro uma vez. Enxerguei a casa de adobe, o telhado de palha, a cerca de estacas, o quintal onde a cacimba ficava, o pé de manga, a jabuticabeira, o limoeiro, tudo aquilo que era nosso ficando menor, ficando distante. E senti que estava deixando a minha infância ali, pendurada na cerca junto com os panos que mamãe tinha estendido na noite anterior e não deu tempo de buscar. A estrada até a casa da madrinha Benedita nunca tinha parecido tão comprida. Eram poucos minutos de caminhada, mas naquele dia cada passo pesava como se a gente carregasse não só as trouxas, mas o peso de tudo que tinha acontecido. Nazinha chorava baixinho, agarrada na minha mão. Dera ia muda, com os olhos secos e vidrados, tropeçando nas pedras da pissarra sem reclamar. José dormia no colo de mamãe, alheio a tudo, e eu invejei aquele sono. Queria poder fechar os olhos e acordar num mundo onde nada daquilo tivesse acontecido. Madrinha Benedita apareceu no portão antes da gente chegar. Alguém já tinha levado a notícia. No interior, as coisas correm mais rápido que o vento. Ela estava com o avental sujo de farinha, as mãos brancas de massa, e quando avistou mamãe com aquela procissão de filhos e trouxas, largou tudo e veio correndo. Não perguntou nada. Abriu o portão, segurou mamãe pelo braço e levou a gente para dentro. A casa da madrinha era menor que a nossa. 2 cômodos apertados, uma cozinha de chão batido e um terreiro nos fundos onde ela criava umas galinhas e cultivava um canteiro de coentro e cebolinha. Mas naquele momento, aquela casa pareceu o lugar mais seguro do mundo. Madrinha esquentou caldo de mandioca no fogão e serviu para todo mundo em tigelas de barro. Eu lembro do gosto daquele caldo, grosso, temperado com sal grosso e gordura de porco, com pedacinhos de charque desfiado no fundo. Foi a primeira coisa quente que a gente comeu desde o dia anterior, e eu senti cada gole descendo pelo corpo como se estivesse preenchendo um vazio que não era só de fome. Os menores comeram e dormiram. Doca arrumou um canto no chão com os panos que a gente trouxe e acomodou Nazinha, Dera, Cisso e José num amontoado de braços e pernas. Dito sentou do lado de fora, num toco de madeira perto do galinheiro, e ficou quieto, raspando a terra com um graveto. Eu sabia que ele estava fervendo por dentro, mas Dito era daqueles que quanto mais bravo, mais calado ficava. Mamãe e madrinha sentaram na cozinha e conversaram até tarde. Eu fingi que estava dormindo, mas ouvi tudo. Madrinha dizia que mamãe podia ficar o tempo que precisasse, que a casa era pequena, mas o coração era grande. Mamãe agradecia, mas eu percebia na voz dela que aceitar aquela ajuda doía quase tanto quanto ter perdido a nossa casa. Minha mãe era uma mulher que nunca pediu nada para ninguém na vida. Viver de favor era pior para ela do que passar fome. Os primeiros dias na casa da madrinha foram estranhos. A gente existia num espaço que não era nosso.
respirando um ar que não era o nosso, dormindo num chão que não conhecia o formato do nosso corpo. Tudo era emprestado: a tigela, o espaço na corda de varal, o canto no chão para dormir. Até o silêncio era emprestado, porque a gente falava baixo para não incomodar, pisava devagar para não ocupar demais, comia pouco para não parecer abusado. Mamãe começou a trabalhar no dia seguinte. Não esperou descansar, não esperou a dor passar, não esperou nada. Saiu antes do sol nascer e foi bater na porta das fazendas da região oferecendo serviço. O que aparecesse, ela pegava: lavar roupa, capinar terreno, descascar mandioca, quebrar coco de babaçu. Voltava quando o sol já tinha ido embora, com as mãos inchadas, os pés rachados e um punhado de trocados amarrados num lenço que ela guardava dentro do corpete. Doca assumiu o papel de mãe durante o dia. Cuidava dos menores, dava banho, penteava cabelo, dividia a comida, remendava roupa rasgada com agulha e linha que madrinha emprestava. Tinha uma paciência que não combinava com a idade dela. Tratava os irmãos com uma doçura que aprendera observando mamãe, repetindo os mesmos gestos, as mesmas manhas de acalmar criança com carinho e distração. Eu ajudava como podia. Ia buscar água no riacho que passava atrás da propriedade da madrinha, catava lenha no mato, tomava conta da Nazinha e da Dera, enquanto Doca cuidava do José. À tarde, quando a sombra das palmeiras crescia e o calor dava uma trégua, eu sentava com os menores no terreiro e inventava brincadeira para distrair. Desenhava bicho na terra com graveto, fazia boneca de espiga, contava história que eu mesma inventava na hora. Dito saiu procurando trabalho também. Conseguiu serviço fixo numa roça de arroz que ficava a quase uma légua de distância. Saía cedo e voltava tarde, com a pele escurecida de sol e o corpo moído. Entregava tudo que ganhava para mamãe, sem guardar nem um tostão para ele. Nunca reclamou, nunca pediu nada em troca. Mas eu notava que à noite, quando achava que ninguém estava prestando atenção, ele sentava sozinho no terreiro e passava a mão nos olhos. A escola continuou para quem tinha idade. Eu, Nazinha e Cisso íamos andando pela estrada até o povoado onde funcionava na escolinha. Uma sala só, com uma professora que ensinava tudo misturado, dos pequenos aos maiores. O caminho era longo e poeirento, e a gente ia descalça, porque sapato era coisa que não existia mais na nossa realidade. Eu chegava na escola com os pés vermelhos de pissarra e sentava no banco de madeira tentando prestar atenção. Mas minha cabeça estava sempre longe. Estava na casa da madrinha, pensando se mamãe ia conseguir trabalho naquele dia, se ia ter comida na hora de voltar, se a gente ia ficar ali para sempre. As semanas foram passando e a rotina foi se assentando, como poeira que desce depois da ventania. Mamãe trabalhava, Doca cuidava, Dito ganhava, eu ia para a escola. Mas por baixo daquela rotina tinha uma ferida que não fechava: a vergonha. Porque no interior, todo mundo sabe da vida de todo mundo, e a história do Arlindo, que vendeu a casa e largou a família com uma desconhecida, correu mais rápido que enxurrada. Eu ouvia os cochichos na escola. Via os olhares das outras mães quando passavam por mamãe na estrada. Umas tinham pena, e a pena doía. Outras tinham desprezo, e o desprezo cortava. Tinha quem dissesse que mamãe não soube segurar o marido, que se ele saiu foi porque ela não prestava. E mamãe ouvia tudo calada, com o queixo erguido e os olhos secos, andando na pissarra como se não ouvisse nada. Mas ouvia. Eu sei que ouvia. Porque à noite, quando achava que todo mundo estava dormindo, eu escutava o choro abafado dela no escuro. Um choro contido, engolido, preso entre os dentes para não acordar ninguém. E era nessas noites que eu apertava os olhos com força e pedia a Deus, baixinho, para dar alguma saída para minha mãe. Qualquer saída, qualquer caminho, qualquer porta que se abrisse no meio daquele beco sem fim. Eu não sabia que a porta já estava se abrindo e que ela ficava exatamente na mesma estrada que mamãe percorria todo dia para ir trabalhar. Mamãe passava pela nossa antiga casa todo dia. Não tinha outro caminho.
A estrada de pissarra que levava às fazendas onde ela conseguia serviço cortava bem na frente daquele portão. E toda manhã, antes do sol esquentar, ela andava por ali com o pano na cabeça e os olhos fixos no chão, como se tentasse atravessar aquele trecho sem que a alma percebesse o que os olhos estavam vendo. Eu sei disso porque muitas vezes fui com ela. Nos dias em que não tinha escola, eu acompanhava a mamãe até onde ela fosse, para ajudar ou simplesmente para não ficar longe dela. E toda vez que a gente passava pela casa, eu sentia o corpo de mamãe mudar. Os ombros enrijeciam, a respiração ficava curta, o passo acelerava. Ela nunca virava o rosto na direção da casa. Nunca. Seguia reto, com uma disciplina que eu só fui admirar de verdade muitos anos mais tarde. Mas eu virava, eu olhava, não conseguia evitar. E o que eu via me dava um aperto no peito que durava o caminho inteiro. A casa estava mudando. Nos primeiros dias seguintes à nossa saída, tudo parecia igual. O adobe, a palha, a cerca de estacas. Mas com o passar das semanas, comecei a notar coisas diferentes. A cerca tinha sido consertada com arame novo. O portão que rangia ganhou uma dobradiça que não rangia mais. O telhado de palha foi reforçado com umas telhas de barro que brilhavam no sol da manhã. E no quintal, onde antes ficava a horta abandonada de mamãe, alguém tinha plantado fileiras retas de couve e tomate. Noberto estava cuidando da nossa casa. Ou melhor, da casa dele. Porque já não era mais nossa, por mais que cada canto daquele lugar ainda tivesse o nosso cheiro, a nossa marca, a nossa história cravada nas paredes de barro. Foi numa dessas manhãs que a coisa começou a mudar. Mamãe ia passando pela frente da casa, no passo apressado de sempre, quando Noberto apareceu no portão. Estava de camisa limpa, com um balde na mão, indo buscar água no riacho. Quando avistou mamãe, parou. Ela continuou andando sem diminuir o passo, sem desviar o olhar. Mas ele ergueu a mão num cumprimento respeitoso, de longe, sem forçar conversa, sem ultrapassar a cerca. Mamãe não respondeu. Seguiu andando. Eu ia do lado dela e percebi que os dedos dela apertaram o pano da trouxa com mais força. No dia seguinte, a mesma coisa. Noberto no portão, o cumprimento de longe, mamãe passando reto, e no outro dia também, e no outro. Todo dia, no mesmo horário, como se ele soubesse a hora exata em que ela ia passar. E todo dia, o mesmo gesto contido, a mão erguida, o aceno leve, o respeito na distância. Mamãe não comentava sobre isso, nem comigo, nem com Doca, nem com madrinha. Mas eu percebia que alguma coisa dentro dela estava incomodando, porque nos dias que seguiam aqueles encontros silenciosos, ela ficava mais calada que o normal. E o calado de mamãe já era profundo. Quando ela ficava mais quieta que o habitual, era porque a cabeça dela estava trabalhando em alguma coisa que ela não queria dividir com ninguém. As semanas foram passando e os cumprimentos de Noberto foram ganhando pequenas mudanças. Num dia, em vez de só erguer a mão, ele fez um aceno com a cabeça que era quase uma reverência. No outro dia, estava parado mais perto da estrada, como se tivesse encontrado uma razão para estar ali naquele horário. E numa manhã de muito calor, quando o sol castigava desde cedo e a pissarra queimava os pés, eu vi que ele tinha deixado uma cabaça de água em cima do mourão da cerca, na beira da estrada, com um paninho limpo cobrindo a boca. Mamãe passou e não pegou, mas eu vi que ela diminuiu o passo naquela hora. Foi coisa de 1 segundo, um tropeço quase invisível no ritmo da caminhada. Mas eu vi, e aquele tropeço me disse mais do que qualquer palavra. Eu era menina, mas menina de interior aprende a ler gente antes de aprender a ler letra. Eu lia os gestos da minha mãe como quem lê o céu para saber se vai chover. E o que eu estava lendo naqueles dias era uma mulher dividida entre a ferida que meu pai tinha deixado e uma coisa nova que ela não sabia como chamar. Naquela época, eu não entendia direito o que estava acontecendo. Achava que mamãe tinha raiva de Noberto porque ele morava na nossa casa. Achava que o silêncio dela quando passava pelo portão era desprezo, era mágoa, era rejeição. Só muito tempo adiante eu compreendi que não era nada disso. Era medo.
medo de confiar de novo, medo de se abrir para alguém depois de ter sido destroçada por quem deveria proteger, medo de parecer fraca, de parecer interesseira, de dar motivo para a língua do povo que já falava demais. Uma noite, eu estava deitada no chão da casa da madrinha, espremida entre Nazinha e Dera, quando ouvi madrinha Benedita conversando com mamãe na cozinha. Madrinha falava baixo, mas com firmeza, e o que ela dizia fez meu coração disparar. Que aquele homem, o Noberto, tinha ido na venda do seu Raimundo perguntar sobre mamãe, que queria saber se ela estava bem, se os meninos estavam com saúde, se estavam precisando de alguma coisa. Que tinha perguntado com educação, sem insistência, como quem faz pergunta e aceita qualquer resposta. Madrinha contou que seu Raimundo tinha ficado desconfiado no começo, achando que era golpe ou interesse ruim, mas que com o tempo percebeu que o homem parecia verdadeiro. Que Noberto tinha contado para seu Raimundo que era viúvo, que a esposa dele tinha falecido de febre, que ele tinha vendido tudo onde morava e vindo para longe porque não aguentava mais viver cercado pelas lembranças dela. Que tinha comprado a casa de Arlindo sem saber da história, sem saber que tinha mulher e filhos abandonados ali. E que quando descobriu, quando entendeu o que Arlindo tinha feito com a própria família, sentiu uma vergonha tão grande que quase devolveu a propriedade e foi embora. Mamãe ouviu tudo em silêncio. Madrinha terminou de falar e esperou. O silêncio se esticou, longo, denso, preenchido só pelo crepitar do lampião e pelo canto dos grilos lá fora. Depois mamãe suspirou fundo, um suspiro que parecia arrastar tudo que ela estava segurando dentro do peito, e disse só uma coisa para a madrinha, que precisava pensar. Eu fechei os olhos e fingi que dormia, mas meu coração estava tão acelerado que eu tinha certeza que Nazinha podia sentir a batida encostada no meu braço. Porque naquele instante, pela primeira vez desde que saímos da nossa casa com as trouxas nas costas, eu senti que talvez existisse alguma coisa boa esperando a gente no fim daquela estrada. E isso me assustou quase tanto quanto a tristeza. Passou mais de uma semana desde aquela conversa entre mamãe e madrinha. E nessa semana eu observei minha mãe como nunca tinha observado antes. Cada gesto, cada suspiro, cada vez que ela parava no meio de uma tarefa e ficava com o olhar perdido na direção da estrada. Alguma coisa estava se movendo dentro dela, devagar, como raiz de planta que cresce por baixo da terra sem ninguém perceber. Na manhã seguinte àquela conversa, mamãe saiu para o serviço no mesmo horário de sempre. Mas dessa vez, quando passou pela frente da casa e Noberto ergueu a mão no cumprimento de todo dia, ela fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Acenou de volta. Foi um gesto mínimo, um movimento curto da cabeça, quase imperceptível, que alguém desatento nem teria notado. Mas eu notei. E Noberto também. Porque eu vi que ele baixou a mão devagar, com um meio sorriso no rosto, e ficou parado ali no portão por um bom tempo, mesmo quando a gente já tinha virado a curva da estrada. A partir daquele dia, o aceno virou rotina. Mamãe passava, Noberto cumprimentava, ela respondia com aquele gesto breve e seguia. Não tinha palavra, não tinha conversa, não tinha demora. Mas tinha alguma coisa, uma ponte invisível que ia sendo construída tijolo por tijolo, manhã por manhã, naquela estrada de pissarra entre as palmeiras de Babaçu. E a cabaça de água continuou aparecendo no mourão da cerca. Todo dia, no mesmo lugar, coberta pelo mesmo paninho limpo. Mamãe seguia reto por ela durante muitos dias, sem diminuir a passada, sem virar o pescoço. Mas numa ocasião em que o calor apertou antes da hora e a gente já estava com a garganta seca, ela estacou. Pegou a cabaça, bebeu um gole longo, me estendeu para eu beber também e depois colocou de volta no mourão. Não agradeceu com palavra, mas arrumou a cabaça de volta com cuidado, endireitando o paninho por cima, como quem diz obrigada sem precisar abrir a boca. Eu senti o gosto daquela água fresca descendo pela garganta e pensei que era a coisa mais boa que eu tinha provado em semanas, não pelo sabor, mas pelo gesto que vinha junto. Naquele mesmo dia, quando voltamos do serviço no fim da tarde, a cabaça estava de volta no mourão.
cheia de novo, com um paninho lavado e esticado. Minha filha, eu vou contar para a senhora uma coisa que eu só entendi com o tempo. Aquele homem estava cortejando minha mãe do único jeito que uma mulher machucada podia aceitar, sem pressa, sem cobrança, sem invadir o espaço dela. Cada cabaça de água era uma palavra que ele não precisava dizer. Cada aceno era uma promessa que ele não precisava fazer. Ele estava mostrando quem ele era não com discurso, mas com constância. E constância era a única coisa que meu pai nunca teve. As coisas foram mudando aos poucos. Primeiro foi a cabaça. Numa certa ocasião de chuva forte, quando a pissarra virou lama e o caminho ficou quase intransitável, Noberto apareceu na beira da estrada com uma tábua larga que tinha colocado sobre o trecho mais alagado para facilitar a passagem. Mamãe atravessou pela tábua sem reduzir o passo, mas eu vi que ela encarou ele por um instante, mais longo que o normal. Na semana seguinte, Madrinha Benedita recebeu um saco de farinha na porta de casa. Junto tinha um pedaço de carne seca embrulhado em folha de bananeira. Ninguém viu quem deixou, mas o saco estava amarrado com o mesmo tipo de corda que eu via na cerca da nossa antiga casa. Madrinha não comentou nada na frente dos menores, mas eu percebi o olhar que ela trocou com mamãe naquela noite, e percebi que mamãe desviou os olhos primeiro. Doca me cutucou com o cotovelo e me lançou um olhar cheio de perguntas que eu não soube responder. E então veio o dia que mudou tudo de verdade. Era um fim de tarde quente, daqueles em que o ar parece parado e até as cigarras fazem silêncio. Mamãe estava voltando do serviço sozinha. Eu tinha permanecido na casa da madrinha porque Nazinha estava com febre e alguém precisava cuidar dela. Mamãe cruzou pela frente da casa como sempre, mas dessa vez Noberto não estava no portão. Estava no quintal, agachado perto da cacimba e parecia estar trabalhando em alguma coisa. Mamãe diminuiu o passo. Eu sei disso porque ela mesma me contou muitos anos à frente, quando eu já era mulher feita e a gente podia conversar sobre essas coisas sem que doesse tanto. Ela diminuiu o passo e viu que Noberto estava tampando a cacimba, colocando tábuas novas, grossas, pregando com martelo e prego, fechando aquela boca que tinha engolido as nossas coisas. E mamãe parou. Estancou no meio da estrada e se perdeu naquela cena. O homem que morava na casa que era nossa, agachado no terreno que era nosso, tampando a cacimba que tinha guardado a nossa dor. E em vez de sentir raiva, em vez de sentir revolta, minha mãe sentiu uma coisa que ela não esperava sentir. Sentiu gratidão. Porque aquele gesto significava mais do que madeira e prego. Significava que ele sabia o que tinha acontecido ali, que ele conhecia a história, que ele entendia o peso daquele buraco no chão e estava fechando ele, não para esquecer, mas para que ninguém mais precisasse encarar aquela ferida aberta toda vez que passasse pelo quintal. Mamãe me contou que permaneceu plantada na pissarra por vários minutos, com as lágrimas descendo em silêncio pelo rosto. Que Noberto em nenhum momento levantou a cabeça para verificar se ela estava vendo. Continuou trabalhando, pregando tábua por tábua, como se aquilo fosse tarefa comum de fim de tarde. E quando terminou, se levantou, limpou as mãos na calça e entrou para dentro da casa, sem olhar para a estrada. Não fez aquilo para ser visto. Fez porque achou que era certo. Naquela noite, mamãe chegou na casa da madrinha com os olhos inchados e foi direto para o terreiro dos fundos. Sentou sozinha no toco de madeira onde Dito costumava se isolar e demorou um tempo longo. Quando voltou, estava com o rosto lavado e uma expressão que eu nunca tinha enxergado nela. Não era alegria, não era tristeza. Era alguma coisa no meio, como o céu naquela hora entre o dia e a noite, quando tudo fica suspenso e a gente não sabe se o que vem pela frente é escuridão ou estrela. Madrinha Benedita serviu o jantar e ninguém comentou nada, mas eu senti no ar que alguma coisa tinha virado, como página de livro, como estação do ano, como corrente de rio que muda de direção sem avisar. E eu estava certa, porque no dia seguinte, pela primeira vez, mamãe parou na frente do portão e esperou Noberto aparecer. Mamãe esperou na beira da estrada, de pé,
com as mãos cruzadas na frente do corpo e o pano de cabeça ajeitado como se estivesse indo para a missa. Eu não estava com ela naquela hora. Soube de tudo pela boca da Doca, que tinha ido levar um recado da madrinha para uma vizinha e viu a cena de longe, escondida atrás de um pé de babaçu. Doca me contou que mamãe esperou um tempo longo. Que o sol já estava subindo e esquentando o chão da pissarra quando Noberto apareceu no portão com um enxadão na mão, pronto para trabalhar na horta. Que ele avistou mamãe e parou de imediato, como se não acreditasse no que estava vendo. Que os dois permaneceram assim por alguns instantes. Ela na estrada, ele no portão, separados pela cerca que dividia muito mais do que 2 terrenos. E que foi mamãe quem deu o primeiro passo. Caminhou até a cerca devagar, com aquela dignidade que ela carregava mesmo nos piores dias, e fez um gesto com a cabeça na direção da cacimba tampada. Noberto entendeu. Abaixou o enxadão, tirou o chapéu e esperou que ela continuasse. Doca não ouviu o que os dois conversaram. Estava longe demais. Mas me contou que a conversa durou bastante, que mamãe gesticulava com as mãos, coisa que ela raramente fazia. Que em certo momento ela levou o dorso da mão nos olhos e que Noberto deu um passo para frente como se quisesse ampará-la, mas recuou, respeitando o espaço. Que no final, mamãe acenou com a cabeça, deu as costas e voltou caminhando na direção da casa da madrinha com um passo diferente, não mais pesado, não mais arrastado. Um passo que Doca descreveu como o de alguém que acabou de soltar um fardo que carregava nas costas há tempo demais. Quando mamãe chegou, não comentou nada. Entrou, pegou o José no colo, sentou na varanda e ficou ninando ele em silêncio, balançando o corpo num vai e vem lento. Eu e Doca trocamos um olhar, mas nenhuma de nós teve coragem de perguntar. As respostas vieram sozinhas, nos dias que se seguiram. Primeiro foi sutil. Mamãe voltou a pentear o cabelo com mais cuidado antes de sair para o serviço. Amarrava o pano de cabeça de um jeito diferente, mais para trás, deixando a testa aparecendo. Lavou a saia boa, aquela que guardava dobrada no fundo da trouxa desde que saímos de casa, e pendurou no varal para secar ao sol. Madrinha Benedita observava tudo calada, com um sorriso fino no canto da boca que ela tentava disfarçar, mas não conseguia. Depois vieram os sinais maiores. Num fim de tarde, mamãe saiu sozinha e voltou com um embrulho de tecido grosso que cheirava a sabão de coco. Dentro tinha roupas. Roupas usadas, mas limpas e bem dobradas, do tamanho dos menores. Calça de brim para Cisso, vestido de chita para Nazinha e Dera, uma camiseta para Dito. Distribuiu sem explicar de onde veio. Mas a gente sabia. Noberto estava fazendo o que meu pai nunca fez, cuidando sem cobrar, oferecendo sem impor, se aproximando sem invadir. E mamãe, aos poucos, ia deixando aquele muro de proteção abaixar, pedra por pedra, gesto por gesto. Eu lembro do dia em que tudo ficou claro para mim. Era uma tarde de sábado, e mamãe anunciou que ia sair. Pediu para Doca tomar conta dos menores e para mim preparar o jantar com o que tivesse. Saiu com a saia boa, o pano de cabeça arrumado e um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Voltou só quando as estrelas já estavam no céu, com o rosto leve e um pote de barro coberto com folha de bananeira. Dentro tinha carne cozida com mandioca, temperada com cheiro verde e pimenta de cheiro. A gente comeu em silêncio e foi a melhor refeição que tivemos em meses. Doca me puxou para o canto naquela noite e sussurrou o que eu já desconfiava. Que mamãe estava se encontrando com Noberto. Que os dois tinham começado a se ver nos fins de tarde, na varanda da nossa antiga casa, conversando sobre a vida, sobre o que tinham passado, sobre o que podiam construir a partir do que restava. Eu senti uma coisa estranha no peito quando Doca me contou aquilo. Não era raiva, não era tristeza. Era um medo diferente. O medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. De que alguém arrancasse de novo o chão debaixo dos pés da minha mãe. De que a vida estivesse pregando mais uma peça cruel numa mulher que já tinha sofrido demais. Mas os dias foram mostrando que não era peça. Era real. Noberto começou a aparecer na estrada nos horários em que mamãe ia e voltava do serviço.
Caminhavam juntos por um trecho, conversando baixo, e se despediam antes de chegar na casa da madrinha. Mamãe não escondia mais, mas também não anunciava. Era uma coisa que acontecia com a naturalidade de rio que encontra outro rio e segue junto sem precisar de permissão. Dito foi o último a aceitar. Carregava uma raiva do meu pai que transbordava para qualquer homem que se aproximasse da nossa mãe. Nos primeiros dias, encarava a situação com o maxilar travado e os punhos duros dentro dos bolsos. Não destratava Noberto, mas também não abria espaço. Respondia com monossílabos quando mamãe tentava incluí-lo na conversa e sumia para o terreiro quando o assunto vinha à tona. Mas Noberto não forçou. Nunca forçou nada. E com o tempo, Dito começou a perceber uma coisa que desmontava toda a raiva dele, que Noberto tratava a mamãe do jeito que o nosso pai deveria ter tratado. Com respeito, com presença, com a simplicidade de quem aparece todo dia e faz o que precisa ser feito sem esperar aplausos. Foi Dito quem me contou, muitos anos à frente, que o momento em que ele aceitou Noberto de verdade foi quando viu ele consertando a sandália da Nazinha com paciência de artesão, sentado no chão do terreiro, enquanto ela esperava do lado, balançando os pés descalços e sorrindo. Uma cena simples, mas que dizia tudo. E então, mamãe nos reuniu numa tarde e anunciou o que a gente já sentia no ar há semanas, que Noberto tinha pedido para ela e os meninos voltarem para casa. Que ele queria cuidar da gente. Que não era por obrigação nem por pena. Era porque gostava dela de verdade e queria construir uma vida junto. Mamãe olhou para cada um de nós enquanto explicava, procurando nos nossos olhos algum sinal de recusa, alguma resistência que ela precisasse respeitar. Doca chorou. Nazinha e Dera se agarraram uma na outra sorrindo. Cisso engoliu seco e balançou a cabeça que sim. E Dito, com os olhos vermelhos e o queixo tremendo, não disse nada, mas também não disse não. E voltamos. Voltar para aquela casa foi uma coisa que eu não sei explicar direito, nem com 80 anos de vida e de palavras acumuladas. Era a mesma casa, o mesmo adobe, o mesmo terreiro, o mesmo pé de manga dando sombra no quintal. Mas tudo parecia diferente. Como se alguém tivesse pegado uma fotografia da minha infância e pintado por cima com cores que eu não reconhecia. A primeira coisa que eu notei quando entrei pelo portão foi o cheiro. Não era mais o cheiro que eu lembrava, de cinza fria, de lenha queimada, de gordura velha grudada nas paredes da cozinha. Tinha um cheiro novo, de cal fresca e madeira recém-cortada. Noberto tinha caiado as paredes por dentro, consertado o batente da porta que vivia emperrando, trocado as tábuas podres do piso da cozinha. O fogão de barro continuava no mesmo canto, mas agora tinha uma prateleira ao lado, feita de caixote, onde ele organizava as panelas por tamanho. A cacimba estava tampada. Fechada com tábuas grossas e firmes, pregadas com tanto cuidado que parecia um trabalho de marceneiro. Em cima das tábuas, Noberto tinha colocado 2 vasos de barro com manjericão plantado. Quando eu vi aquilo, senti um nó na garganta que levou tempo para desatar. Ele tinha transformado o lugar da nossa maior dor num canteiro de tempero. Não apagou o que aconteceu. Cobriu com vida. Mas o que me derrubou de verdade foi outra coisa. Quando entrei na cozinha e olhei para o canto perto do fogão, ele estava lá. O pilão da minha mãe. Aquele tronco grosso de madeira escura, gasto no meio pelo uso de anos, com a mão de pilão encostada do lado, apoiada na parede como se estivesse esperando a gente voltar. Arlindo não jogou o pilão na cacimba porque era pesado demais. Não cabia, não afundava, não tinha jeito de se livrar daquele pedaço de madeira que parecia tão teimoso quanto a dona dele. E Noberto, sem saber a história, tinha mantido ali no mesmo canto. Eu passei a mão naquela madeira lisa e senti o calor de todas as manhãs em que mamãe acordava, antes de todo mundo, e socava arroz no escuro, com o barulho ritmado ecoando pelo terreiro. Tum, 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 como um coração batendo. Era esse som que me acordava quando eu era pequena. Eu abria os olhos no escuro e sabia que mamãe já estava de pé, socando pilão, preparando o dia pra gente.
Aquele barulho era a certeza de que ela estava ali. E agora, passando os dedos naquela madeira marcada pelo suor e pela força das mãos da minha mãe, eu chorei. Chorei, pela primeira vez, desde que tudo aconteceu. Chorei, abraçada naquele pilão como quem abraça o que restou de um mundo que desmoronou. Os menores se espalharam pela casa como se nunca tivessem saído dali. Nazinha correu para o quintal para ver se as galinhas ainda estavam no mesmo lugar. Dera foi direto para o canto onde costumava brincar com boneca de espiga. Cisso sumiu para o fundo do terreno e voltou com os bolsos cheios de jabuticaba, com o caldo escuro escorrendo pelos dedos e um sorriso que eu não via no rosto dele há meses. José, que era pequeno demais para ter memória daquela casa, engatinhou pela sala com a curiosidade de quem descobre um mundo novo. Mas para mim e para Doca, a sensação era outra. A gente caminhava pelos cômodos, pisando devagar, como se o chão pudesse abrir a qualquer momento. Cada canto guardava uma lembrança que machucava. Ali era onde mamãe estendia a esteira para a gente dormir. Ali era onde Arlindo sentava quando chegava dos sumiços. Ali era onde eu ficava escondida ouvindo as brigas. As paredes tinham sido caiadas, mas por baixo da cal eu ainda enxergava os fantasmas. Doca parou na porta do quarto onde mamãe e Arlindo dormiam. Agora tinha uma cortina nova de chita estampada separando o cômodo e uma rede amarrada nos ganchos do teto. A cama de casal onde ele se deitava tinha sido desmontada. No lugar, Noberto dormia na rede, como o homem do interior costuma fazer. Doca me lançou um olhar comprido, carregado de coisas que a gente não sabia colocar em palavras. Depois, virou as costas e foi ajudar mamãe a desempacotar as trouxas. Os primeiros dias foram de adaptação difícil. Não por culpa de Noberto. Ele fazia tudo para facilitar. Acordava antes de todo mundo, preparava o fogo no fogão, deixava na água pronta para o café e saía para o terreno para cuidar da horta antes que os menores levantassem. Era discreto, ocupava pouco espaço, falava só o necessário. Parecia entender que a presença dele precisava ser leve para não pesar numa família que já carregava peso demais. O difícil era a vergonha do povo. Porque se antes já cochichavam por mamãe ter sido abandonada, agora cochichavam o dobro por ela estar morando com outro homem. No interior daquele tempo, mulher que juntava com outro sem casar era mulher julgada. Não importava que o marido tivesse fugido com outra, que tivesse vendido a casa sem avisar, que tivesse largado 7 filhos no relento. A culpa sempre caía na mulher. Sempre. Eu ouvia os comentários na escola. Risadinhas abafadas, olhares atravessados que queimavam mais que sol de meio-dia. Uma menina chegou a me perguntar se o homem que morava na nossa casa era nosso padrasto. Eu travei. Voltei para casa naquela tarde com o peito tão apertado que mal conseguia respirar. Mamãe percebeu. Mamãe sempre percebia. Naquela noite, me chamou para perto, sentou comigo, me puxou para o ombro dela e ficou alisando meu cabelo. Não precisou falar nada. O toque da mão dela me dizia o que eu precisava ouvir, que a gente ia ficar bem, que ela estava ali. Noberto nunca tentou ser nosso pai. Não mandava, não corrigia, não se impunha. Tratava a mamãe com uma delicadeza que eu nunca tinha visto entre um homem e uma mulher. Guardava o melhor pedaço de carne para ela, consertava o chinelo dela antes que ela percebesse que estava gasto, esperava ela se servir primeiro em toda a refeição. E aos poucos, sem perceber, a gente foi aceitando aquele homem como parte da nossa vida. Não como pai, nunca como pai, mas como alguém que estava ali, firme, constante, presente. Alguém que aparecia todo dia da mesma maneira, sem sumiço, sem ameaça, sem a incerteza que Arlindo carregava como sobrenome. Noberto tinha filhos de outro casamento, mais velhos, que apareciam de vez em quando para visitar, gente boa, educada, que tratava a mamãe com respeito. A casa foi ficando cheia de vida, e o silêncio pesado que reinava quando Arlindo morava ali virou barulho de criança correndo, de panela no fogo, de risada no terreiro. Mas dentro de mim tinha uma ferida que não fechava. Porque mesmo com tudo aquilo de bom acontecendo, eu não conseguia esquecer o dia da cacimba.
Não conseguia apagar a imagem das nossas roupas boiando naquela água escura. Não conseguia perdoar aquele homem por ter nos jogado fora como se a gente fosse trapo velho. E carregava essa raiva num canto do peito que eu não mostrava para ninguém, nem para mamãe, nem para Doca, nem para Deus. Era uma raiva silenciosa que ia crescendo comigo, envelhecendo comigo, engrossando como raiz de árvore que vai rachando o chão por dentro sem fazer barulho. E eu não sabia que essa raiva ia ser testada, que ia chegar o dia em que eu ia precisar encarar Arlindo de frente, e que esse dia estava mais perto do que eu imaginava. A gente já estava vivendo na casa há um bom tempo quando aconteceu. A vida tinha encontrado um ritmo que, mesmo não sendo perfeito, era nosso. Mamãe trabalhava menos, porque Noberto sustentava a casa com o que tirava da horta, da criação e de uns serviços de carpintaria que fazia para as fazendas da região. Doca continuava sendo a mãe mirim dos menores, penteando o cabelo, remendando roupa, dando bronca com a mesma voz mansa de mamãe. Dito crescia rápido, já com porte de homem feito, e ajudava Noberto no terreno sem que ninguém precisasse mandar. Os dois tinham construído um respeito mútuo, desses que se fazem no trabalho lado a lado, no suor compartilhado, na colheita dividida. Eu estava na escola naquele dia. Era uma tarde comum, de calor pesado e lição de cópia no caderno. A professora ditava e a gente escrevia. E entre uma frase e outra, eu deixava o pensamento voar pela janela, acompanhando o voo de um gavião que riscava o céu sem pressa. Quando voltei para casa, senti que alguma coisa estava errada antes mesmo de entrar pelo portão. O quintal estava silencioso demais. Não tinha barulho de menino correndo, nem de galinha ciscando, nem de panela no fogo. A porta da cozinha estava fechada, coisa que nunca acontecia durante o dia. E na varanda, sentados em lados opostos, como se fossem dois mundos que não deviam se tocar, estavam Noberto e um homem que eu demorei uns segundos para reconhecer. Arlindo. Meu pai estava ali, sentado no banco da varanda da casa que ele mesmo vendeu, com o chapéu de palha no colo e as botas empoeiradas de quem andou estrada comprida. Estava mais magro do que eu lembrava. O rosto tinha caído, os olhos estavam fundos e o bigode que ele costumava aparar com cuidado estava crescido e descuidado. As mãos, antes grossas e firmes, estavam encolhidas no colo como mãos de criança que espera castigo. Eu travei no portão. Meu corpo inteiro congelou. A bolsa da escola caiu do meu ombro e eu nem percebi. Fiquei ali parada, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Noberto me viu primeiro. Levantou devagar, com a calma que era a marca dele, e caminhou na minha direção. Quando chegou perto, colocou a mão no meu ombro, leve, sem pressão, e me guiou para dentro da casa pela porta dos fundos. Na cozinha, mamãe estava sentada num banquinho com o José no colo. Doca estava encostada na parede, de braços cruzados, com o rosto duro. Nazinha e Dera estavam encolhidas num canto, agarradas uma na outra. Cisso não estava. Depois soube que tinha saído correndo pro mato quando viu Arlindo chegando e só voltou de noite. Mamãe ergueu os olhos quando eu entrei. Estava com a expressão mais contida que eu já tinha visto nela. Os lábios apertados, as sobrancelhas quase juntas, os olhos secos de quem decidiu que não ia derramar nenhuma lágrima na frente daquele homem. Me chamou para perto com um gesto de cabeça e eu sentei no chão do lado dela, encostando as costas na parede fria de barro. Depois soube por Doca o que tinha acontecido antes de eu chegar. Arlindo tinha aparecido no começo da tarde. Veio andando pela estrada, sozinho, sem a mulher que a gente tinha ouvido falar. Bateu palmas no portão, chamando como se ainda morasse ali, como se o tempo não tivesse passado, como se nada tivesse acontecido. E quando Noberto abriu o portão, Arlindo estancou. Cravou os olhos naquele homem que não conhecia, parado na entrada da casa que um dia foi sua, e demorou a entender. Mas quem saiu de dentro não foi Noberto. Foram os meninos. Nazinha apareceu primeiro, em seguida Dera, logo atrás José engatinhando atrás da Doca. E por último, mamãe.
de pé na porta, com o pano na cabeça e a postura reta, encarando o homem que tinha destruído a vida dela sem pestanejar. Doca me contou que o rosto de Arlindo desmoronou naquele instante, que ele abriu a boca e não saiu som nenhum, que os olhos dele foram de mamãe para Noberto, de Noberto para a casa reformada, da casa para os filhos que ele tinha abandonado, e que ali, naquele vai e vem de olhares, ele entendeu tudo, que a vida tinha continuado sem ele, que outra pessoa estava ocupando o lugar que ele jogou fora, que os filhos que ele largou na beira da estrada estavam vivos, vestidos, alimentados, e que nenhum deles correu para abraçá-lo. Arlindo pediu para conversar com mamãe. Noberto se afastou sem precisar que ninguém mandasse. Foi para o terreno dos fundos, pegou a enxada e começou a trabalhar na horta como se fosse um dia qualquer. Eu admiro esse homem até hoje por isso, minha filha. A segurança que ele demonstrou naquela hora não era arrogância. Era a tranquilidade de quem sabe o próprio valor e não precisa provar nada para ninguém. Mamãe ouviu o que Arlindo tinha para dizer. Eu não estava presente, mas Doca, sim, permaneceu do lado de mamãe o tempo inteiro, como escudo, e o que ela me relatou adiante fez meu sangue ferver. Arlindo não veio pedir perdão. Não veio por remorso, não veio por saudade, não veio porque acordou um dia e percebeu o tamanho do que tinha feito. Veio porque a mulher com quem ele fugiu o tinha largado. Simples assim. A mulher cansou dele, pegou as coisas e foi embora. E ele se viu sem nada. Sem casa, sem companhia, sem destino. E voltou para cá achando que ia encontrar a porta aberta e a esposa esperando. Achou que mamãe ia aceitar ele de volta. Achou que bastava aparecer, fazer cara de arrependido e que tudo ia voltar ao que era. Como se a gente fosse sapato velho guardado no canto do armário, sempre disponível para quando ele quisesse calçar de novo. Mamãe ouviu tudo calada. Doca me contou que ela nem mexeu o corpo enquanto Arlindo falava. Ficou parada, com as mãos no colo e os olhos fixos nele, sem expressar nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. E quando ele terminou, mamãe se levantou, endireitou o pano na cabeça e deu as costas. Não gritou, não xingou, não chorou. Simplesmente virou as costas e entrou para dentro da casa. E aquele gesto disse mais do que qualquer palavra que ela pudesse ter falado. Disse que ele não merecia nem a raiva dela. Que o espaço que ele ocupava na vida da minha mãe tinha sido preenchido, não por outro homem, mas pela dignidade que ela reconquistou sozinha. Arlindo ficou sentado até o escuro chegar. Ninguém convidou ele para entrar e ninguém mandou embora. Ele simplesmente existia ali, como sombra sem dono, até que levantou, colocou o chapéu na cabeça e saiu pela estrada sem olhar para trás. E nunca mais voltou. Depois que Arlindo sumiu pela estrada naquela noite, a casa ficou em silêncio por 2 dias. Não era o silêncio ruim de antes, aquele que apertava e sufocava. Era um silêncio de espera, como quando a chuva para e a gente fica olhando para o céu, tentando adivinhar se vem mais ou se limpou de vez. Mamãe não comentou a visita de Arlindo com ninguém. Não chorou, não reclamou, não ficou prostrada. No dia seguinte, acordou no mesmo horário de sempre, acendeu o fogão, socou o arroz no pilão com a mesma cadência firme de todas as manhãs. Tum, 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 e seguiu a vida como se aquele homem não tivesse aparecido. Como se a presença dele fosse chuva passageira que molha o chão, mas não encharça. E a vida seguiu. Seguiu com a força teimosa que a vida tem quando alguém decide que não vai mais parar por causa de quem já partiu. Noberto nunca perguntou sobre Arlindo. Nunca mencionou o nome dele. Nunca cobrou explicação. Nunca demonstrou ciúme ou insegurança. Continuou sendo o que sempre foi. Presente, constante, silencioso no cuidado. E foi justamente esse silêncio seguro que fez mamãe se abrir cada vez mais. Não com palavras grandes ou declarações, com gestos miúdos, desses que só quem convive percebe. Ela começou a guardar o prato dele antes de guardar o dela. Começou a remendar a camisa dele junto com as dos meninos. Começou a esperá-lo na varanda quando ele demorava para voltar do serviço, coisa que nunca fez com Arlindo.
Os meses foram passando e a casa foi ganhando forma nova. Noberto ampliou a cozinha, levantou mais um cômodo nos fundos para separar os meninos das meninas e reforçou o telhado com palha nova trançada do jeito que ele aprendeu na terra onde nasceu. A horta cresceu. Agora tinha quiabo, maxixe, coentro, pimenta de cheiro, abóbora e um canteiro de tomate que dava fruto vermelho e gordo que mamãe usava para fazer molho no pilão. E então, Noberto teve uma ideia que mudou a cara daquele terreno. Ele olhou para o canto, onde ficava a cacimba tampada, com os vasos de manjericão em cima, e decidiu que ali ia construir alguma coisa. Não uma coisa qualquer, uma coisa útil, que desse sustento, que transformasse aquele pedaço de chão marcado pela dor em pedaço de chão que alimentasse a família. Construiu um mercadinho, com as próprias mãos, tábua por tábua, prego por prego, levantou uma estrutura simples de madeira bem em cima de onde a cacimba ficava. Cobriu com palha, fez um balcão de tábua grossa e organizou prateleiras com caixotes empilhados. Começou vendendo o que sobrava da horta: maço de coentro, pimenta, abóbora, quiabo. Depois foi acrescentando coisas que trazia da cidade: querosene, sal grosso, sabão de barra, fósforo, linha de costura, fumo de corda. O mercadinho era pequeno, modesto, sem placa nem nome. Mas servia à vizinhança toda, que agora não precisava mais andar léguas até a venda do seu Raimundo para comprar o básico. As mulheres da redondeza apareciam de manhã cedo, às vezes só para trocar 2 palavras com mamãe, enquanto escolhiam pimenta ou cheiravam o coentro fresco. Os homens passavam no fim da tarde para comprar fumo e ficavam encostados no balcão, proseando sobre chuva e colheita. Mamãe tomou conta do mercadinho enquanto Noberto trabalhava na roça. Ficava ali atrás do balcão, com o José brincando no chão, atendendo a freguesia com aquela voz mansa e aquele jeito direto que ela tinha. Não sorria muito. Mamãe nunca foi de sorriso fácil, mas tratava cada pessoa que entrava com uma educação que vinha de dentro, sem esforço. Às vezes, eu chegava da escola e encontrava mamãe no balcão ensinando uma vizinha a preparar tempero no pilão. O mesmo pilão que sobreviveu à cacimba, que agora ficava do lado do balcão, sendo usado para socar pimenta com alho e sal para as clientes que pediam. Aquele tronco de madeira escura que um dia quase ficou órfão de dona agora, era peça de trabalho de novo, produzindo, servindo, vivendo. Igual a minha mãe. Noberto e mamãe criaram uma parceria que funcionava como engrenagem. Ele plantava, colhia e trazia. Ela organizava, pesava e vendia. No fim do dia, os dois sentavam na varanda e faziam as contas juntos, mamãe separando os trocados em montinhos sobre a tábua, Noberto conferindo com os dedos grossos. Não era luxo, não era fartura, mas era dignidade. E dignidade era tudo que Arlindo tinha roubado da minha mãe e que ela agora reconquistava com cada maço de coentro vendido, com cada saco de farinha pesado, com cada moeda guardada dentro da lata. E eu via aquela mulher, a mesma mulher que anos antes estava ajoelhada no barro, tirando roupa encharcada de uma cacimba, agora de pé, atrás de um balcão, vendendo coentro e conversando com as vizinhas. E sentia uma coisa que demorei muito para conseguir nomear: orgulho. Um orgulho imenso, enorme, que inchava no peito e fazia os olhos arderem. Porque mamãe não tinha virado outra pessoa. Ela sempre foi aquela pessoa. Forte, firme, capaz. O que mudou foi que agora ela tinha alguém do lado que deixava essa força aparecer, em vez de esmagar ela com ameaça e abandono. Nós, os filhos, fomos crescendo dentro daquela nova vida. Doca se casou com um rapaz de família boa da região, trabalhador, que pedia licença a Noberto antes de entrar na nossa casa, como se ele fosse o patriarca de verdade. Dito continuou ajudando na roça e no mercadinho, e com o tempo perdeu aquela rigidez nos ombros que carregava desde o dia em que viu a gente arrumando as trouxas. Nazinha e Dera cresceram grudadas, sempre juntas, sempre de mãos dadas, como se o susto da infância tivesse soldado uma na outra para sempre. Cisso ficou calado a vida inteira, mas desenvolveu uma habilidade com as mãos que impressionava. Consertava tudo,
de rádio a relógio, e acabou montando uma oficinazinha no fundo do quintal. E José, o caçula que não guardava a memória da cacimba, cresceu chamando Noberto pelo nome, com o carinho natural de quem só conheceu bondade daquele homem. Eu fui para a escola até onde dava. Estudei até não ter mais turma para frequentar naquela escolinha de sala única. Depois comecei a trabalhar com mamãe no mercadinho, pesando farinha, cortando fumo, atendendo as clientes que já me conheciam desde pequena. E toda vez que eu passava por cima daquele chão de tábua, por cima de onde a cacimba ficava, eu sentia debaixo dos pés a história inteira da nossa família. A dor, o abandono, a travessia, a reconstrução. Tudo ali, compactado naquela terra, coberto por madeira e por mercadoria, mas vivo, pulsando, lembrando, porque a cacimba não desapareceu. Ela só mudou de forma, deixou de ser o lugar onde a gente perdeu tudo e virou o alicerce de onde a gente recomeçou. E se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, foi isso, que o mesmo chão que engole a gente pode ser o chão que sustenta a gente. Depende de quem está de pé em cima dele. Minha filha, eu tenho 80 anos. 80 anos de estrada andada, de sol levado na cabeça, de chuva engolida sem guarda-chuva. 80 anos de silêncio guardado e de palavra medida. E se eu resolvi contar essa história agora, depois de tanto tempo com ela trancada dentro do peito, é porque entendi que certas coisas não podem morrer com a gente. Precisam ser ditas. Precisam ser ouvidas. Precisam encontrar o ouvido de alguém que entenda. Eu estou sentada aqui na minha cozinha, num fim de tarde que parece com tantos outros que eu já vivi. Tudo quieto, tudo manso, tudo no lugar. Mas dentro de mim, minha filha, essa história nunca ficou quieta. Mamãe viveu com Noberto até o fim da vida dela. Foram muitos anos juntos, anos bons, de trabalho e de respeito. O mercadinho cresceu, virou ponto de referência na região e mamãe se tornou uma mulher conhecida e querida por ali. As mesmas vizinhas que um dia cochicharam pelas costas dela passaram a sentar no banquinho do mercadinho para pedir conselho, para desabafar, para chorar dor de casamento que não andava bem. E mamãe ouvia. Ouvia com a paciência de quem já passou pelo pior e sabe que, às vezes, a única coisa que a gente pode oferecer é a presença. Noberto envelheceu ao lado dela. Nunca perdeu aquele jeito calado e cuidadoso. Até os últimos tempos, acordava cedo, acendia o fogo e deixava tudo pronto antes de mamãe levantar. Nos fins de tarde, os dois sentavam na varanda lado a lado, sem precisar de conversa para preencher o espaço. O silêncio entre eles era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha vivido. Não era vazio, era cheio. Cheio de confiança, de costume, de uma paz que só existe entre duas pessoas que se escolheram de verdade. Quando Noberto partiu, mamãe sentiu o golpe, mas não desabou. Chorou por dentro, do jeito dela, como sempre fez. Depois da partida de Noberto, mamãe continuou tocando o mercadinho sozinha. Já estava curvada, com as mãos cheias de nós e os joelhos duros de reuma, mas não largava o balcão. Eu morava perto e ia ajudar todo dia. Ficava do lado dela, pesando farinha, cortando fumo, atendendo os clientes que já eram velhos conhecidos. E no canto, encostado na parede, o pilão continuava ali. Gasto, escurecido pelo tempo, com a boca lisa de tanto uso. Mamãe ainda socava nele de vez em quando, mais devagar, com menos força, mas com o mesmo ritmo. Tum, tum, tum. O som que atravessou a vida inteira dela. Mamãe faleceu no hospital, cercada de todos os filhos. A gente estava lá. Eu, Doca, Dito, Nazinha, Dera, Cisso e José. Todos juntos, como ela sempre quis que a gente estivesse. Não vou entrar em detalhes porque essa dor ainda é grande demais para caber em palavras. Só sei que quando saí daquele hospital, o mundo lá fora parecia diferente. Como se alguém tivesse tirado o volume de tudo, do vento, dos pássaros, da vida. A gente voltou para casa em silêncio, cada um carregando o próprio peso, e quando entrei na cozinha e vi o pilão encostado na parede, sem ninguém para socar, sem o barulho que me acordava de manhã, eu entendi que uma parte do mundo tinha ido embora junto com ela.
Nos dias que se seguiram, eu peguei aquele pilão e trouxe para minha casa. Está aqui até hoje, no canto da minha cozinha, encostado na parede, do mesmo jeito que ficava na cozinha da minha mãe. Eu não uso mais. Minhas mãos já não aguentam o peso da mão de pilão, mas ele está ali. E às vezes, quando a saudade aperta, eu passo a mão naquela madeira gasta e sinto o calor das mãos dela ainda grudado na superfície. Do meu pai, eu soube pouca coisa depois daquela última visita. Alguém contou, anos adiante, que Arlindo tinha se estabelecido numa cidade distante, que vivia sozinho, que trabalhava de biscate. Não procurou mais a gente, não mandou recado, não mandou notícia, não mandou nada. Sumiu da nossa história como tinha sumido tantas vezes antes, só que dessa vez foi para sempre. Eu carreguei raiva dele por muitos anos, uma raiva que pesava como pedra de moinho amarrada no peito. Raiva do que ele fez com a nossa casa, com as nossas coisas, com a dignidade da minha mãe. Raiva por ter nos tratado como sobra, como entulho, como coisa descartável. Mas com o tempo, e o tempo é o único remédio que funciona sem receita, essa raiva foi se transformando em outra coisa. Não em perdão, porque certas coisas a gente não perdoa de verdade, só aprende a carregar de um jeito que não machuque tanto. Se transformou em compreensão. Na compreensão de que Arlindo era um homem pequeno, preso dentro das próprias fraquezas, incapaz de enxergar a riqueza que tinha na frente dele. Ele morreu pobre de tudo, de companhia, de família, de memória boa. E mamãe morreu rica. Rica de filhos, de netos, de respeito, de uma vida que ela costurou inteira com as próprias mãos, ponto por ponto, sem pedir ajuda de quem não merecia. A cacimba não existe mais. O mercadinho foi derrubado faz tempo, o terreno mudou de dono, a casa de adobe virou ruína e depois virou mato. Mas eu ainda consigo ver tudo. Fecho os olhos e vejo a água escura lá no fundo, as roupas boiando, o rosto da minha mãe parado na beira. Fecho os olhos e vejo o pilão no canto da cozinha, a mão de mamãe subindo e descendo, o som grave da madeira batendo. Fecho os olhos e vejo Noberto no portão, com o chapéu na mão, esperando que mamãe aceitasse ser feliz de novo. E vejo mamãe, sempre mamãe, de pé, com o pano na cabeça e o queixo erguido, pisando firme na pissarra vermelha, como se o mundo inteiro pudesse desabar e ela continuaria andando. Eu aprendi muita coisa nessa vida. Aprendi a quebrar coco, a fazer farinha, a criar filho, a aguentar marido, a sobreviver à perda. Mas a lição mais importante eu aprendi naquele dia, menina ainda, ajoelhada no barro ao lado da minha mãe, com as nossas coisas afundando na cacimba. Aprendi que quando um pai decide ir embora, é a força de uma mãe que mantém a família de pé. E o som do pilão da minha mãe, esse som eu ainda escuto toda manhã quando abro os olhos. Tum, 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 como um coração que nunca parou de bater. Se essa história tocou o seu coração, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você. E se a senhora conhece uma mulher que também carregou o mundo nas costas, manda esse vídeo para ela, porque ninguém deveria carregar esse peso achando que está sozinha.